Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao ID Indústria, o podcast do Sistema FIEMES. Dessa vez, saímos do estúdio, falamos direto da Casa da Indústria para acompanhar as discussões do Fórum FIEMES Capital Humano. Por aqui, falaremos sobre gente, sobre talentos e como o desenvolvimento das pessoas faz a indústria evoluir. Eu sou a jornalista Mariana Sintra e para esse programa especial vou receber vários convidados. Fórum FIEMES Capital Humano, um evento para debater as novas tendências da gestão de pessoas. Já estou aqui com o nosso vice-presidente, Crozara Júnior. Por que a necessidade da indústria discutir sobre esse desenvolvimento de pessoas, Crozara? Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Mari. Nessa gestão do presidente Sérgio, essa discussão de mão de obra é uma questão importante, né? Você tem acompanhado, você tem visto o quanto a FIEMES tem empreendido esforço em todos os sentidos, né? Falando de programa social, falando de retenção de mão de obra, falando de expansão da indústria no Estado, que consequentemente traz esse problema que a gente vive hoje, que são as 30 mil vagas em aberto na indústria, né? São 70 mil novos trabalhadores colocados no mercado nos últimos 3 anos, com esses 90 bilhões de investimentos aí que o Estado recebeu do investimento privado, né? Então isso traz um problema muito grande. Então a federação, através do SESI, do SENAI e do IEL, tem muitas ferramentas para atuar junto a essas empresas, essas indústrias, na qualificação do seu pessoal e na retenção e entender todo esse momento que a gente está passando. Então isso é muito importante, né, porque a gente depende desta mão de obra para conseguir avançar nos investimentos. Então os investimentos que aconteceram até agora precisam se desdobrar, né? A gente tem aí o encadeamento produtivo, que é transformar a celulose em papel, é transformar o minério de ferro, né, em vergalhão. Então, com muito mais valor agregado do que só nessas matérias-primas, isso tudo passa por mão de obra. Então, é muito importante que a gente discuta a mão de obra, que a gente fale sobre como atrair mais pessoas qualificadas para os nossos negócios, como é que a gente qualifica essas pessoas, como é que a gente retém essas pessoas. As ferramentas para isso estão surgindo a todos os dias. Nós acabamos de ver uma palestra muito interessante da aplicação de ferramentas de agente autônomos de inteligência artificial nos nossos negócios. O palestrante, que é o Kenneth, que eu adoro, o Kenneth Correia, estava falando que a gente consegue entre 20% e 40% de melhora na performance quando a gente põe essas ferramentas para trabalhar. Então, é tudo muito novo. As pessoas têm um pouco de medo disso, né? Algumas pessoas acham que isso é o fim do mundo, outras pessoas acham que isso vai salvar o mundo. Então essas discussões são importantes, por isso que a gente coloca isso aqui no segundo fórum, discussões como essa, para que as pessoas possam, junto com um conjunto de especialistas, tomar melhores decisões dentro das suas empresas. Quando elas voltarem para as suas empresas amanhã, elas vão estar com a cabeça mais preparada e com mais clareza para a tomada de decisão. Então é importante o fórum que está acontecendo aqui, ele é parte de uma programação que a FIEMES vem atuando nos últimos anos, né, aqui lideradas pelo presidente Sérgio Longue, que tem uma visão muito clara nos negócios dele e de maneira muito clara aqui dentro da FIEMES, de que nós precisamos focar no treinamento, na atração e na retenção de mão de obra. É isso que vai transformar as nossas empresas e é isso que vem transformando o Estado, e é isso que vai transformar o Brasil. Você citou o Kenneth, mas ao longo do fórum a gente vai poder conhecer cases de sucesso de indústrias aqui de Mato Grosso do Sul, bons exemplos que vêm dando certo. Então, você acredita que esse é o principal desafio? A gente precisa... Você citou os novos investimentos e a gente precisa de gente. A gente precisa de gente. Os desafios são inúmeros, né? Nós temos desafios hoje com o crédito, nós temos desafios com o fluxo financeiro que é muito mais difícil num momento como esse.
mas o desafio de atrair, treinar e reter pessoas é o grande desafio que a gente vive, né? Porque sem essas pessoas a gente não consegue avançar para resolver outras coisas. Então, o fórum vem num momento importante, com palestrantes importantes, para ajudar o empresário e o seu time a tomar melhores decisões. E claro que a inteligência artificial precisava participar, né, do nosso debate, da nossa conversa. Quem está aqui comigo, Kenneth Correia. Vamos falar sobre isso? Com certeza. A gente vive esse momento que muitas pessoas têm medo, uma certa insegurança, ameaça ao emprego por conta da chegada da IA. O que é mito, o que é verdade nessa narrativa? Mariana, a gente primeiro está falando de uma tecnologia que já tem 70 anos que ela existe. A questão é que toda vez que ela foi tratada na mídia popular, toda vez que você viu um filme que tinha inteligência artificial, como o filme da Marvel, onde o computador tomava controle e queria dominar todo mundo, ou o filme Missão Impossível, onde tem uma tecnologia que quer controlar todas as fontes de energia, é sempre a inteligência artificial como vilã. Mas na verdade, são ótimas peças de ficção, são filmes divertidíssimos. Mas quando a gente vem para a vida real, para dentro da indústria, para dentro das organizações, a gente está vendo uma ferramenta que otimiza a nossa tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Você consegue coletar os dados mais rapidamente, analisar para entender o que está indo bem e o que não está, e tomar a melhor decisão do melhor caminho para aquela empresa. Ao mesmo tempo, no uso pessoal, individual, a velocidade com que a gente consegue aprender novas informações, que a gente consegue pegar um conhecimento complexo, às vezes é uma legislação, uma regulamentação, ou até uma técnica de produção, você tem hoje as ferramentas de IA, o ChatGPT é a mais conhecida, que transformam isso em algo fácil, com o qual você pode bater um papo, fazer perguntas, ao invés de necessariamente ter que ler um texto do começo até o final. Então todas essas mudanças são mudanças positivas que a revolução da IA já está trazendo hoje. Não é papo de 2030, é hoje. O que muda com essa nova ferramenta nas relações de trabalho? Olha, a gente tem essa preocupação muito grande de falar que a inteligência artificial vai tirar todos os empregos. Parece até que essa é uma ideia nova. Faz 200 anos, desde a Revolução Industrial, que a gente está falando que a tecnologia vai tirar o emprego de todo mundo. Mas, Mariana, a gente só trabalha cada vez mais. Cadê a pessoa que vai tirar o meu emprego? Eu também quero ficar de boa. A questão é, essa é uma narrativa facinho de falar. Mas quando a gente olha para a prática, para o que está de fato acontecendo, aqui no Brasil eu só escuto uma expressão: apagão da mão de obra. Certo. Como é que eu estou preocupado de acabar com o emprego dos outros se não tem gente para trabalhar? A inteligência artificial mais a automação pelos robôs, a robótica, são os únicos caminhos para a gente conseguir resolver esse mundaréu de problema que a gente já tem para resolver. A gente tem ainda pessoas passando fome que precisam de comida. A gente ainda tem uma distribuição de renda desigual no país gigantesca. A gente tem uma lacuna de educação que precisa ser atendida. A gente não tem profissionais suficientes para resolver só esses 3 problemas. Não falei de saneamento básico, não falei de saúde, não falei de segurança pública. Quer dizer, a gente tem muito problema, não vai faltar emprego para ninguém. Você está preocupado com o emprego, por favor, venha até as indústrias de Mato Grosso do Sul, porque elas estão precisando de você. Então, ao contrário a lógica, sabe? Acho que é legal quebrar esse raciocínio. Perfeita a sua mensagem, Kenneth. E como você disse, se a IA deve assumir essas tarefas mais repetitivas, o que sobra de mais humano, de mais essencial para esse trabalho do futuro? Muito legal, Mariana. A gente tem que entender que o computador está ficando mais poderoso. O computador lá atrás só fazia conta, daqui a pouco a gente pode escrever texto, depois a gente pode editar vídeo. Hoje a inteligência artificial consegue criar um novo conteúdo, montar uma videoaula, explicar um assunto difícil de maneira mais simples, preencher um formulário. Então, tudo que é padrão, tudo que é processo repetitivo, tudo que são aquelas tarefas rotineiras que você precisa fazer todo dia, eu tenho quase certeza que tem uma ferramenta de IA que já poderia estar fazendo isso para você. E aí, na tua pergunta tá bom, mas e o que sobra para mim? Quais são as competências, as habilidades que a gente continua tendo e vai continuar por muito tempo tendo como diferenciais de nós, seres humanos? Primeiro, a nossa capacidade de empatia, essa nossa conexão, de olhar olho no olho, de se colocar no lugar da outra pessoa. Porque o ChatGPT, ele pode até fingir que ele é um bom conselheiro para você. Algumas pessoas pedem conselhos de carreira, outras pedem até conselhos amorosos, mas no fim do dia, a dica de uma ferramenta de computador
sobre o que você deveria fazer com a sua vida amorosa é totalmente diferente do que a dica do teu amigo próximo, que é totalmente diferente do que o aconselhamento profissional de um profissional de saúde mental. Então, esse lado da conexão entre as pessoas, o lado da criatividade, o lado da capacidade de discernimento continua e vai continuar sendo algo que é totalmente humano. A calculadora serve para fazer a conta, para a gente ver quantos quilos de alimento a gente vai doar, mas ela também serve para ver quanto que a gente vai comprar de pólvora para fazer uma arma. No fim do dia, é o ser humano que está atrás da calculadora, e aí estou fazendo a comparação com a inteligência artificial, é o ser humano que está operando essa automação que vai decidir o melhor caminho em cima daquilo. Então, moral, ética e discernimento são habilidades, com certeza, a serem preservadas para a gente. Olha só que curioso, esse caso que vem de Corumbá, no setor de mineração. Eles passaram a implantar a gamificação no processo de ambientação dos novos colaboradores. Quem está aqui comigo é o Thiago Campos, da LHG Mining, e vai explicar como surgiu essa ideia, Thiago, de oferecer essa experiência com jogos para os novos funcionários. Bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. Essa ideia surgiu porque nós iniciamos o projeto em Corumbá com grande crescimento e muita contratação. Então, com volume de contratação como prática, né, e uma exigência também da NR22, que é a norma que regulamenta a mineração, ela exige essa carga horária de conteúdo voltado para a segurança em mineração. E com essa entrada de muitos colaboradores novos, né, eu percebi, junto com o time lá de T&D, a necessidade de melhorar a maneira como a gente estava transmitindo o conteúdo. Então, nós tínhamos 4 dias de ambientação, onde um novo colaborador passava em sala de aula esses 4 dias, sendo, digamos, inundado, né, de slides e conteúdos e muita teoria. Ou seja, a pessoa chega na empresa, durante 4 dias aprende sobre o funcionamento, só isso? Isso. Ele assina o contrato dentro desse primeiro dia da ambientação. Ele assina o contrato e aí começa essa jornada de 4 dias de treinamento. Tanto tempo porque é um setor que exige... Isso, é uma exigência... Muitas exigências. Isso, é uma norma regulamentadora que exige essa carga horária. Mas o excesso de conteúdo e a maneira como a gente estava transmitindo esse conteúdo, a gente não via muita efetividade. Em que sentido? Eu mesmo assisti, né, a ambientação completa e eu percebia as pessoas desconectadas do conteúdo. Primeiro, a mão de obra que a gente está trazendo para dentro da empresa é uma mão de obra que hoje... muitas vezes não veio do segmento de mineração, né? Está entrando... Acontece muito isso. Está entrando na indústria agora, está acontecendo porque a gente está crescendo, a gente saiu de 700 colaboradores há 3 anos atrás e a gente está com mais de 2.500. Então, essa massa crítica de mão de obra que está em Corumbá e veio de Corumbá, ela precisou ser absorvida lá na cidade. Então, quando eu sento numa sala de aula para assistir essa ambientação de 4 dias, a gente percebe a dificuldade das pessoas se conectarem ao conteúdo, não entenderem de fato o real risco da exposição, porque o segmento de mineração, o nível de risco, né, de segurança é nível 4, é o maior risco da indústria hoje. E a gente pensou como tornar esse momento mais dinâmico, que as pessoas realmente pudessem absorver o conteúdo, se sentir atraídas, se atrair pelo conteúdo, se conectar com o conteúdo e levar isso para casa. Porque a partir do momento que você absorve, que você entende a importância, né, daquele conteúdo para a sua vida, né, você vai levar isso para sua casa, para a sua vida pessoal, enfim. A ideia dos jogos foi até uma parceria com o SESI? Exatamente. Então eu já tinha conhecido no passado um trabalho que o SESI tinha feito com outra indústria, não para esse momento de integração, mas para um outro projeto. E pensamos, por que não fazer alguns jogos dentro, né, dessa janela aqui, né, de entrada? E aí a gente desafiou, fomos desafiados e desafiamos também o SESI a nos ajudar nessa parceria aí. E foi muito importante porque eles foram lá na cidade, eles conheceram a indústria, né, eles estiveram com a gente nas minas, subiram nos equipamentos, né? Eles tocaram minério, então toda a identidade visual, a identidade dos games, ele foi totalmente personalizado para ficar com a cara da mineração. Então,
Nos jogos você vai ver aspectos da cidade, da cultura da cidade, da regionalidade que a cidade traz, que Corumbá é uma cidade muito antiga, né? Ela tem uma cultura, né, muito forte, e também trazendo a cultura da mineração. Tá? Então hoje a gente produziu 10 jogos e a gente está aplicando eles dentro da ambientação. Então a ambientação eram 4 dias, a gente reduziu para 3, ainda atendendo a NR22, e a quantidade de slides que nós tínhamos quase 600, a gente caiu para 292. Então nós cortamos quase que pela metade a quantidade de conteúdo, porque a gente transferiu um pouco do conteúdo para os games. O novo colaborador chega, Thiago, e ele é desafiado a jogar. O que esses jogos mostram? Vamos lá. O primeiro jogo, que é o embarque no mundo LHG, a gente apresenta um mapa. Um mapa onde tem as nossas minas, o porto onde a gente faz o embarque do minério para os clientes, e a gente mostra alguns aspectos da cidade. Então ali, até para colaboradores que vêm de fora, eles conhecem um pouco do cenário cultural local e conhecem também a realidade das nossas minas, porque nós temos 2 minas em Corumbá, 2 operações, que estão em lugares diferentes da cidade, e a gente tem um porto que está no 3º lugar, e a gente também tem um escritório na cidade. Então a gente mostra esse mapa, e o primeiro jogo é aí, eles conhecendo um pouco da história da empresa, como que ela nasceu. Aí a gente parte para um game digital que fala de cultura, de valores, das nossas crenças, e aí a gente entra nos games focados na segurança. Aí a gente tem game de combate a incêndio, percepção de risco, análise de risco, comportamento seguro, comportamento inseguro, meio ambiente, sustentabilidade. Aí a gente tem uma gama de jogos aí voltados só para a segurança. Thiago, que ideia genial. O que vocês têm ouvido dessas novas pessoas que chegam? Primeiro que eu tenho o histórico do antes, né? Então ver o antes e ver o agora, para mim, é uma satisfação incrível, porque você ir num treinamento que você fica 4 dias ouvindo conteúdo de slide e você entrar nesse formato que é hoje, onde as pessoas interagem, competem, gritam, se emocionam, enfim, a gente tem uma outra dinâmica de treinamento. Hoje eu posso garantir que as pessoas vão sair desse momento de ambientação com absorção de muito do conteúdo que a gente está transmitindo. No setor sucroenergético, vamos conhecer o exemplo da Adecoagro, que tem unidades nas cidades de Angélica e Ivinhema, aqui no estado, e criou a jornada Proteger. Fran, o que é esse projeto? Bom, a Jornada Proteger, ela integra o nosso programa Proteger, e nós começamos essa jornada em 2023. O SESI nos ajudou com a construção de uma estratégia gamificada para a capacitação de combate ao abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes, violência contra a mulher, cultura do estupro, assédio moral e sexual. A ideia é preparar os colaboradores para que eles identifiquem esses tipos de violência? A ideia, sim, é capacitar as pessoas para entenderem o que é a violência e, principalmente, fornecer estratégias para que as pessoas possam mudar comportamentos e também conhecer os canais de denúncias, onde que elas podem buscar ajuda se acontecer alguma situação dessa com ela ou com o ciclo de pessoas que elas possuem relacionamento. E por que vocês sentiram a necessidade de criar esse trabalho? Olha, existiam relatos de colaboradores ou índices de violências nesses locais? O programa Proteger é uma construção que começou lá em 2012, quando a empresa fez adesão à lei estadual, né, de prevenção às violências. E a partir daí, o que nós percebemos? Que, de fato, os números de violências no estado de Mato Grosso do Sul são muito altos. E as pessoas começaram, os nossos colaboradores e colaboradoras começaram a relatar para a gente que conheciam casos, que foram vítimas de violência. Então nós percebemos que era necessário investir, né, em estratégias poderosas para que as pessoas entendessem o que era aquilo e que pudessem rever seus comportamentos e que pudessem buscar ajuda se algo acontecesse com elas também. Então foi esse o principal objetivo dessa jornada. Você tocou num ponto bem interessante que a gente precisa ressaltar aqui, Fran, sobre esses altos índices. E aqui eu quero puxar para a parte dos feminicídios e também
para esse crescimento na participação das mulheres nas usinas de álcool e etanol aqui pelo estado. Então, essas duas tendências se encontraram e vocês viram assim a importância de preparar essas mulheres que estão cada vez mais trabalhando, cada vez mais presentes nas usinas? Mas não só preparar as mulheres, preparar os homens também, preparar as lideranças. O programa Proteger, eu posso dizer que é uma estratégia que foi apropriada pela empresa como um todo. Então, nós trabalhamos esses temas sensíveis e nós damos ferramentas para que as pessoas possam mudar comportamentos, possam rever algumas questões que elas soavam como algo natural. E também o programa tem um fit muito forte com a nossa cultura, que é uma cultura de respeito pela terra e pelas pessoas. Atualmente nós estamos com 18% de mulheres nas nossas operações, né, que é um número muito acima da média do setor. Quanto? 18%. E a nossa intenção é aumentar cada vez mais esse número de mulheres, porque a gente tem muitas oportunidades. E a gente tem notado justamente isso, Fran, esse movimento por parte das indústrias desse setor de incentivar a diversidade, de incluir esse público de colaboradores mais diverso, é isso? O nosso segmento ele é extremamente dinâmico. Então nós precisamos de gente boa para trabalhar. Não importa se é homem, se é mulher, ou qualquer outra característica, né, que difere. Nós precisamos de gente boa. E para isso a gente tem que ter um ambiente preparado para que a gente possa acolher essa diversidade com todo o respeito que ela merece. Quais os resultados vocês já percebem com a implantação da Jornada Proteger? O principal resultado é o atendimento à legislação, né? Então nós temos 100% dos colaboradores e colaboradoras capacitados, e não só capacitados por serem capacitados, mas capacitados com entendimento, né? A gente percebe a cada ano a melhora, né, dos níveis de desempenho desses colaboradores e colaboradoras. A Adecoagro é uma empresa que está entre as melhores para se trabalhar no Brasil, né, no ranking nacional, no ranking do setor, né, no ranking do Centro-Oeste. E a gente percebe também que, de fato, a Jornada Proteger, ela traz conhecimentos importantes para que as pessoas possam mudar seu comportamento. E com isso a gente gera uma transformação social. A partir do momento que a gente, dentro da empresa, a gente tem pessoas que se respeitam mais, que se acolhem mais, que se entendem mais, a gente cria um clima de trabalho muito mais importante, muito mais poderoso para que as pessoas possam realmente ser quem elas são. E com isso a gente ganha engajamento, né? Então, quem não quer ser reconhecido e valorizado pelo que é? E ser protegido e saber que está num ambiente que as pessoas, uma cultura que a empresa respeita essas pessoas. Então, a gente percebe que tem resultados que são diretos, indiretos, e sem contar que tudo que os nossos colaboradores aprendem dentro da empresa, eles levam para a comunidade deles. Então, nós também estamos transformando a comunidade, ajudando a redução desses números de violência, tornando essas comunidades melhores para se trabalhar e para viver. E você acredita que a gestão de pessoas é justamente isso? Ir além daquele ambiente ali de trabalho, mas de oferecer esse conhecimento a mais, essa capacitação a mais? Não tem resultado sem pessoas. Então, precisamos sim, sempre investir em pessoas. E as pessoas cada vez mais capacitadas, né, mais alinhadas com os objetivos estratégicos da companhia, elas vão produzir mais, elas vão se sentir mais pertencentes àquela organização. E todo mundo ganha, uma relação de ganha-ganha. Todo mundo ganha. Quero agradecer você também que nos acompanhou. Que as reflexões e experiências compartilhadas aqui inspirem líderes, empresas, profissionais a continuar investindo e valorizando pessoas. Afinal, o verdadeiro capital da indústria é o humano. Obrigada! Até a próxima!